da ocupação. E eu quero... A gente também teve aqui a surpresa também que a Magda, que veio representando a UAMA, ela também estava lá na ocupação, e acho que a gente vai convidar que a Magda também esteja aqui com a gente, né? Que a gente não tinha... Eu não tinha essa informação, para mim é grata a informação, porque a gente está exatamente isso, a gente quer ouvir quem estava lá na história, quem fez essa história, e a gente pensar um pouco, né, qual é a nossa capacidade enquanto seres humanos de fazer as coisas mudarem. Os nossos convidados, né, pela presença, nesse compartilhar, né, que vai ser feito aqui sobre a ocupação 11 de abril, que hoje é um bairro, é a primeira ocupação urbana, né, que se tem da América Latina. Eu não tinha visto o nosso convidado ali. E, na verdade, isso, André, deixa ligado por causa da luz. Uma das preocupações do núcleo de memória, né, é fazer o registro da memória não só da instituição, né, mas também da sua comunidade, no seu entorno. É um papel importante do Instituto, né, reconhecer e dialogar com a sua comunidade. Então, nada mais justo, né, de a gente convidá-los, né, para fazer uma discussão, conhecer um pouco mais sobre essas memórias que são tão importantes para que a gente possa depois elaborar, né, refletir e produzir um conhecimento histórico tão essencial para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária. E a gente combinou aqui, né, um pouco de supetão, mas também de dar o protagonismo aqui para uma estudante nossa, a Bruna Teles, que também agora passou a ser integrante, né, do Núcleo de Memória aqui de Alvorada. Deve sair a portaria hoje, né? E ela vai fazer a mediação, então, aqui da nossa conversa. Então, pensem aqui, né, como uma roda de conversa, né, onde os nossos convidados então vão trazer então seus saberes aqui para que a gente possa depois fazer um diálogo. Então, deixo contigo, tá, Bruna? Bom dia. Bom dia. Eu sou a Bruna, conforme o Marcelo já me apresentou, me introduziu. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a história aqui do nosso território, né, a nossa primeira ocupação organizada da América Latina, que acho que a maioria de nós aqui, a gente nem tem muito contato, né, com essa história, com essa noção de que o IF está aqui inserido num contexto histórico de luta popular, né? Então, a gente está aqui abrindo hoje para conversar, ouvir um pouquinho da nossa história, história do nosso território, do nosso campus, e a relação super importante, né, que a gente tem aqui dos bairros aqui da nossa região, como um território de luta. Estou super nervosa, hoje é a minha primeira vez falando como bolsista de extensão, e agradecer a oportunidade. Então, vamos, sem mais delongas, eu vou chamar aqui o Dorvelino Alvarez, que foi ex-vereador aqui da nossa cidade, e uma das principais lideranças ali do primeiro movimento ali na Coab. Então passa. Ele pode ser sentado mesmo. Não, para cada um. Então, gente, em primeiro lugar, bom dia para todo mundo. Agradecer a presença de vocês e a disposição de conhecer um pouco a nossa história aqui. Quantos aqui moram no 11 de abril? Levanta o braço, por favor. 2. No 11 de abril. No 11 de abril. Quantos moram no Umbu? No Umbu? 3. Quantos moram em Alvorada? A maioria, tá. Que bom. Então, gente, mesmo que vocês morassem no Umbu no 11 de abril, vê, são só 2 do 11 de abril e 1 do Umbu. É para refletir, né? É para refletir. Mesmo que vocês todos morassem no 11 de abril no Umbu, pela idade de vocês, provavelmente vocês não iam ter um conhecimento mais profundo da história desses empreendimentos habitacionais. E eu acho importante, ao falar da ocupação, essa que foi, até então, a maior ocupação urbana da América Latina, a primeira de um conjunto de ocupações
que entre 11 de abril de 87 e 12 de julho de 87 ocuparam 24 mil unidades habitacionais no Rio Grande do Sul. A primeira foi o 11 de abril, então começou em Alvorada, e a última, no dia 11 de julho, e a última foi o Umbu, dia 11 de abril, e a última foi o Umbu, dia 12 de julho. Então, como é que isso aconteceu? Qual era o contexto? Contexto histórico, nacional? Qual era o contexto na cidade? Por que que isso se deu da forma como se deu? Eu fiz parte da organização antes da ocupação, e a gente depois, nas páginas de jornais, da Zero Hora, etc., Correio do Povo, diziam: nunca vimos nenhum movimento tão organizado quanto esse. Em parte isso é verdade, mas em parte é mito. As condições sociais daquele momento histórico determinaram que a ocupação se desse de forma tão rápida, mas era uma conjuntura que tinha elementos nacionais e municipais. Eu quero contextualizar para vocês. Que ano nós estamos falando? Nós estamos falando do ano de 1987. 1986, o Brasil vivia... 1986, um ano antes, o Brasil vivia a experiência de um processo de redemocratização, governo Sarney, véspera de eleição, mas eu era um dos que tinha críticas, mas era um plano, temos que reconhecer, um plano bem intencionado, que buscava reduzir a inflação através de congelamento de preços e salários. E isso durou até a eleição de 86, quando o então governo, o MDB, elegeu 26 governadores no país inteiro. Passada a eleição, nós já tínhamos problemas de abastecimento. Então, no início de 87, se libera os preços e os salários. Mas os salários não são reajustados de imediato, e os preços, sim. E os aluguéis, sim. Então, tinha um contexto em que as pessoas não conseguiam mais pagar os aluguéis, em que as pessoas não tinham onde morar, em que o pessoal de baixa renda passava com dificuldades, com a economia em frangalhos, e saindo de um plano que flexibilizou, de novo, liberou os aumentos de preços, mas não liberou o aumento de salários. Então, essa é depois de um ano de congelamento. Então, esse é um contexto. Segundo contexto local. Na época, o então prefeito chamava-se Léo Barcelos, ele era do PDT, já é falecido. E o Léo Barcelos estava tentando cobrar os impostos atrasados da Sulcom, então proprietária do Umbu, e da Habitasul, então proprietários do Umbu, que estava vazio. E o Léo Barcelos dá uma declaração na imprensa dizendo que se eles não pagassem os impostos, ele ia expropriar o número de casas necessários para cobrir os valores dos impostos em atraso. E pior ainda, pior não, melhor para nós, né? Mas ele abre inscrições na prefeitura para eventuais interessados em adquirir as casas. No momento que a maioria da população estava sendo despejada porque não conseguia pagar os aluguéis, e a situação econômica do país era essa que eu acabei de falar. Então, o que acontece? Havia um clima na cidade que vai sair umas casinhas lá naquele lado e lá naquele fundo que ninguém morava aqui. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um movimento, nossa companheira da UAMA, nós tínhamos um movimento, a Fracab continua existindo. Sim. Então, a Fracab era muito forte, muito intensa nesse momento. Nós tínhamos ali um movimento comunitário muito forte, organizado a nível estadual. E começou um debate dentro da Fracab, que era um debate de como nós tínhamos 20 mil unidades habitacionais vazias e as pessoas sem ter onde morar. Então esse debate começou a acontecer na Fracab. Mas a Fracab envolvia muitas lideranças, né? Líris Marques, não sei se tu chegou a conhecer, várias pessoas que eram liderança. E não havia um consenso. Mário Madureira, depois nos incomodou um pouquinho. Tu deve lembrar, né? Então tinha ali um conjunto de liderança e não havia um consenso da hora certa de fazer um movimento. E a coisa não andava. O nosso representante na época, só para dar nome, que eu acho que é importante, assim, quem sabe a principal liderança, sem ela a ocupação não teria acontecido, chamava-se Emílio Rodrigues. Ele morreu 1 ano e meio depois da ocupação, ele teve um infarto fulminante aqui, e ele dá nome à praça lá dos Sobrados, né? E aí a gente começou a ver esse melhor momento não chegava nunca, e nós estávamos incomodados aqui. Até que uma outra liderança, chamada Niquinha,
que é uma pessoa que mora aqui em Alvorada, é uma liderança, sugiro que vocês a escutem, é uma pessoa extremamente interessante e engraçada de se ver, mas de se escutar, mas ela é assim, digamos, como é que eu posso chamar a Niquinha? Muito polêmica, né? E a Niquinha estava com a gente, nós tínhamos uma organização aqui periférica, então tinha o pessoal que estava na organização direta, pensando o momento certo da ocupação, e tinha lideranças comunitárias que estavam organizando o povo para vir. Então nós tínhamos a associação do Passo do Feijó, a da Salomé, nós tínhamos um grupo de moradores, que não era a associação, da Piratini, e a Campos Verdes, que já era uma história de luta, porque a Campos Verdes também é uma vila que surge, é um bairro que surge a partir de uma ocupação urbana de terra, e que há uma negociação, é feita a urbanização e vendidos terrenos para esse pessoal ali da Associação da Campos Verdes. E a Niquinha era a principal liderança da Campos Verdes. E a Niquinha tinha muitos parentes que estavam nessa mesma situação que eu falei da conjuntura nacional, que moravam no Passo das Pedras, e que tinham interesse nos apartamentos ali para ocupar. E ela tomou uma iniciativa sozinha, sem nem nos consultar, muito menos consultar a Fracari, de fazer uma reunião na frente da casa dela. Só que ela morava ali na Campos Verdes, na frente dos apartamentos. E os apartamentos estavam cheios de pessoas que estavam guardando a propriedade das empresas, no caso ali da Coab, né? Ou seja, alertou os gansos, como diz aqui numa gíria local, e quando chegou, e marcou para de noite, para dar tempo dos parentes virem, os parentes dela. Só que quando chegou de noite, tu olhava para dentro dos apartamentos, que geralmente estava escuro, e tu via assim várias brasinhas de cigarro, né? A polícia, o choque já tinha tomado, estavam dentro esperando a nossa iniciativa. Nós fizemos uma reunião aqui na Campos Verdes, decidimos suspender a ocupação, e aí nós reorganizamos para o dia 11 de abril. Havia algumas particularidades, e realmente, se vocês forem ver, nesse aspecto foi muito organizado. Nós tínhamos em torno, o pessoal acha que a gente tinha 2.000 famílias organizadas para ocupar. Não, nós tínhamos 200, 10%. Entre todas as lideranças, um pouquinho que vinha do Passo do Feijó, da Piratini, eram 200 que estavam organizadas. Como é que nós fizemos? Nós marcamos encontros em cada liderança dessa, chamou as pessoas sem saber o que ia acontecer em cada localidade dessas, e só 1h se deslocaram para cá. Antes disso, nós tivemos aqui, prescreveu, né? Se era crime, prescreveu. A gente cortou os fios de telefone, cortou qualquer forma de comunicação, na época não tinha celular, senão nós estávamos ferrados, né? E a gente, para que a polícia demorasse a responder. Além disso, nós tínhamos duas situações. O Movimento Sem Terra estava fazendo uma ocupação no interior, e o choque tinha sido deslocado da região metropolitana para o interior para proteger as áreas de terra lá que os sem terra estavam ocupando. E a Polícia Civil estava de greve. Então essa é a conjuntura do momento, o que fez com que o Estado demorasse a responder à ocupação. E quando eu falei dessa conjuntura nacional, é para a gente entender como é que uma ocupação que começa com 200 famílias organizadas para ocupar, em que a nossa preocupação é que o pessoal, inclusive, não pulverizasse. Então, começamos por onde? Rua Campos Verdes, lá no Sobradinho. Rua Campos Verdes, vamos ocupar só aqui, gente, não ocupem mais, porque nós somos pouca gente, tem que ficar todo mundo meio perto. Isso era 1h30, o horário que começou. Corte dos telefones, né? E começamos a ocupação. Quando nós começamos, nós imaginávamos ocupar 200, 300 apartamentos. 4h30, estava todos os apartamentos sobrados, 728 ocupados. Em 3 horas. Da onde saiu tanta gente? Da situação econômica que o país vivia, dos despejos que estavam acontecendo, das famílias que não tinham onde morar. De gente com colchão na cabeça, com móvel, com não sei o que, com móvel na carroça. Era um formigueiro. E a gente ia acabar perdendo o controle, porque daqui a pouco aquele cidadão que botou um colchão e saiu para comprar um refrigerante, quando ele volta tem um outro dentro do apartamento. Então nós abrimos inscrições no meio da praça lá dos Sobrados. E aí o pessoal começou a se inscrever. Chegou o Léo Barcelos, que ele veio e disse, olha, eu vou lá, mas você tem que parar com esse negócio. E aí ele chegou e fez aquele discurso de político. O Léo era um cara democrático e coisa e tal, mas ele não era isso a dele, né? Ele não queria as ocupações.
Mas ele também não ia dizer que era contra. Então ele chegou, subiu no palanque e disse assim, gente, eu estou aqui para apoiar vocês no que eu puder, e ele foi muito legal nisso. O que vocês quiserem, contem comigo. Mas, por favor, gente, não vão para os 4 andares. 5h30 nós fizemos uma passeata e começamos a ocupar os 4 andares. Ele já tinha ido embora. E aí nós... E nesse meio tempo a polícia chegou, mas chegou, assim, 4 brigadianos, 6 brigadianos, não tinham condições de enfrentar uma multidão. Nos 4 andares, a gente sabia que eles iam baixar o choque, né? Que eles só estavam com dificuldade de responder rápido. Então a gente fez o seguinte, vamos fazer a ocupação, e nós não tinha tanta gente assim. Vamos fazer a ocupação ocupando primeiro os prédios de fora e deixar o miolo, que parece que está tudo ocupado. 7h da noite chegou o choque. Cercou todo, 11 de abril. Só que os brigadianos estavam há muito tempo sem reajuste. E alguns deles também não tinham onde morar. Então eles muitas vezes fizeram vista grossa. E os próprios familiares deles passaram a entrar por dentro do arroio, que na época não era tão sujo como até hoje, né? Do arroio Águas Claras, e ocupar também. Então, a história do dia, tá? 24 horas depois, por mais que a gente ocupou no entorno para poder dar a impressão de que estava tudo ocupado e não estava, 24 horas depois estavam os 2.040 apartamentos ocupados. Essa é a história do dia, tá? A história do 11 de abril, ela é uma história muito forte, porque ali se experimentaram algumas coisas que a gente estuda nos livros de história. Ali, de fato, se fez desobediência civil. A CE, por exemplo, porque a gente não sabe a força que a classe trabalhadora tem. Então, a CE vinha todos os dias e cortava os pés de galinha que nós tínhamos ligado à luz. E todos os dias de noite estava tudo ligado. Nós fizemos uma cartinha pedindo desculpas aos moradores da Salomé e da Campos Verdes pelas quedas de energia, porque os transformador não suportavam a carga de mais 2.000 famílias puxando energia. Todos os dias eles cortavam. Todos os dias nós ligávamos. Chegava no outro dia, estava tudo ligado. Eles levavam os fios, nós conseguíamos mais fio. Né? Até que eles se forçaram a vir conversar conosco e ligar a energia. Até então, nós dávamos um grito e reunia 4.000 pessoas na praça. 2.000 pessoas na praça. No momento que ligou a energia, aí nós tivemos que concorrer, sei lá qual era a novela da época. Aí já ficou mais difícil um pouquinho de reunir as pessoas na praça, né? Mas até então era isso. O nosso modelo de organização não era uma associação comum com eleição de 2 em 2 anos. Nós tínhamos uma representação por quadra e por bloco, 72 representantes de bloco, 45 representantes de quadra, que reuniam sistematicamente para discutir a situação, porque aquilo era necessário, nós precisava reagir. 15 dias depois da ocupação, quando saiu uma decisão do tribunal mandando desocupar, né? Dando a reintegração de posse, que depois a gente cassou na justiça, né? Mas estava marcada a reintegração. Nós tínhamos barricada. A polícia não entrava no sobrado sem permissão da organização da ocupação. Nós tínhamos barricada com arame farpado nos sobrados e o pessoal aqui nos blocos aquecendo água dentro de casa, não é isso, dona Rosa? Para jogar de cima caso a polícia entrasse. Felizmente eles não entraram, também não sei o que ia dar, ia ser ruim o negócio. Mas a gente estava preparado, porque se a gente mostrasse que não ia resistir, eles não tiravam. Se a gente ia conseguir resistir mesmo, olha, contra a força é difícil resistir, vocês sabem disso. Mas a gente se preparou e deu demonstrações de que resistiria. E quem sabe isso tem evitado a desocupação. Não houve resistência porque não houve desocupação, né? Durou 2 anos, vou tentar encerrar. Eu participei, e vocês comigo, né? Desde esse primeiro momento até a negociação, nós conseguimos negociar num valor bem razoável, esses de Coab. Enquanto isso, o Umbu estava paralisado. Eu estou ao contrário. Enquanto isso, o Umbu
estava ocupado também, ocupou no dia 12 de julho, mas lá não tinha reintegração de postos porque as empresas estavam falidas. Nós fechamos a nossa negociação 2 anos depois. Ainda assim, mesmo a gente tendo conseguido valores bastante... E aí tem uma outra coisa, viu, gente? Só vocês leiam depois, tá? Tem um professor Paulo, que fez uma tese de mestrado da URGS, chamado Passageiros da Ilegalidade. Vão lá e olhem. Ele escreveu dentro da minha casa essa tese. A tese dele é que tem uma parcela... E isso eu acho que tem que ser pensado, inclusive, nas nossas políticas públicas hoje desenvolvidas no país. Porque eu estou vendo isso hoje como síndico de um condomínio popular. Tem uma parte da população que não consegue suportar o custo da legalidade, que não consegue pagar água, luz, condomínio. Essa parte, por mais que seja atendida, ele paga R$80 de prestação da casa, ou seja, é quase de graça, mas ele acaba vendendo porque ele não consegue pagar o custo da legalidade. Isso é uma coisa para se pensar, inclusive, com políticas públicas alternativas ao Minha Casa Minha Vida atual. Tá? Que eu já acho um sucesso que ele voltou, mas é preciso pensar alternativas. Mas então, aí o pessoal... houve a ocupação, aí nós... alguns anos depois, mesmo tendo uma proposta boa, tipo Minha Casa Minha Vida, coisa e tal, uma parte da população estava em atraso e ameaçada de despejo de novo. E no Umbu também, porque no Umbu também teve uma negociação que eu também participei a convite, porque eu não morava lá, mas pela experiência que a gente tinha tido no 11 de abril me convidaram. Então eu participei, fiz as assembleias ali na Senzala, ali. Quem é de lá sabe, era bom vocês irem lá olhar e conhecer um pouco essas realidades, onde é que é a Senzala, onde é que era... É legal vocês conhecerem. É bem pertinho aqui, vocês vão a pé, né? E é legal vocês conhecerem essa realidade, gente. Dá um outros. Então, estou encerrando. E aí, no Umbu, o pessoal ocupou, levantaram, lá foi mais perigoso a ameaça de despejo, porque quando as empresas levantaram a falência, elas vieram para cima com força, e a empresa privada, não é governo, né? E também foi uma luta para permanecer, uma luta para negociar, e quando chegou em 2003, mudou o governo federal, entrou o governo Lula. E aí a gente foi a Brasília. A Caixa tinha recebido, só para vocês terem uma ideia, que é bem rápido, tá? Assim, 26. Ele tinha recebido as casinhas de Umbu por um valor, na época, que eu não sei quanto é que significaria hoje, por 26 mil. A avaliação da Caixa depois, no nosso governo, no governo Lula, foi de 6 mil reais, as mesmas casas. E aí nós discutimos, primeiro o 11 de abril. Então, 11 de abril, primeira ocupação urbana de larga escala na América Latina. E que gerou esse movimento de 24 mil apartamentos ocupados. 11 de abril, de novo, primeira negociação diferenciada para baixa renda do pessoal, porque essas pessoas que deviam esses imóveis eram considerados para a Caixa crédito podre. A Caixa pagou para essas empresas 26 mil, mas não conseguia receber dos moradores que não conseguiam pagar. Então, eles fizeram um programa de quitação. Os moradores do 11 de abril quitaram por R$ 1.100, parcelado em até 10 vezes, e os moradores do Umbu quitaram as suas casas, independente da sua dívida, por R$ 490. Não era interessante para a Ingea, que sucedeu a Caixa na administração desses imóveis, não era interessante para eles manter esses créditos podres nas suas carteiras. E aí a gente foi a Brasília, eu também fui a Brasília, tivemos o apoio do deputado Henrique Fontana, que foi quem marcou as agendas em Brasília e foi conosco, e conseguimos a quitação. Foi também a primeira negociação desse tipo no Brasil e gerou todas as outras no Brasil inteiro. Teve quitação de R$100. Então, encerrando, gente, porque o meu tempo acabou, eu estou aqui para depois também para responder perguntas. Tchê, tem casos pitorescos, tem histórias fantásticas, tem cada coisa que aconteceu nessa época. Foi a maior experiência da minha vida. Eu tive várias experiências, mas essa foi a mais rica experiência da minha vida. Obrigado. Agora a gente vai contar aqui com o testemunho da Roseli Nunes, a Dona Rose, que a gente conhece aqui como Dona Rose, para contar um pouquinho ali da participação dela. Minha participação é grande. Que é grande, que não é pouca. Bom dia, pessoal.
Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito realizada. Ajudo a vocês. Tem muitos que eu não conheço, vai ter gente que eu conheço muito. O Fábio, a Adriana. Então eu me sinto muito realizada de estar aqui dentro dessa bela faculdade, que é para as crianças que eu cuidei na creche. Hoje posso dizer, tenho aonde ser algo na vida. Porque, na verdade, eles mesmos dizem, nós tivemos duas mães. Uma que botou a nós o mundo e a outra que, se nós chegamos agora aonde nós chegamos, agradeço a outra minha mãe, que foi eu. Eu me sinto muito feliz do primeiro aramezinho. Quem botou aqui dentro da faculdade fui eu. Eu me sinto realizada, muito realizada mesmo, porque nossa cidade é a única que tem por aqui que existe uma faculdade para os nossos alunos, as nossas professoras, ter uns alunos que seja o que eles pensarem em fazer e tiver poder para fazer, eles vão ter sempre. Gente, assim, ó, eu, quando vim para o 11 de abril, não tinha nada daquilo ali. Nada, era limpo, tudo limpo. E nós fizemos sopão num poste de luz para fazer sopão para dar para as criaturas que vinham pedir, sabe? Tinha só um coleginho que a gente entrava dentro do coleginho e caía. Caía, né? E às vezes eu vejo as pessoas assim, ai, por que tanto 11 de abril? Por que a senhora pensa tanto no 11 de abril? Brigo, sou muito brigona, brigo por tudo. Pela saúde, pelos tudo. Então dizem assim para mim, levaram um e deixaram o outro no lugar. É para mostrar trabalho, tem que trabalhar, não é ganhar tudo nas mãos. Então, eu sou uma pessoa assim, ó, eu me sinto muito feliz. Eu ia trazer, mas achei um fiasco trazer. Mas digo para vocês, eu tenho uma garrafa do que eu trazia lanche para as pessoas que estavam trabalhando numa casinha ali. Tem uma garrafa grande assim, ó, térmica, que eu trazia lanche para eles. Na obra. Então, eles diziam assim para mim, graças a Deus, e veio a minha madrinha, sabe? E ali eu sentava com eles, eu deixava eles esvaziar a garrafa para me levar para casa. Aí dizia assim, mas por que tu faz isso, véia? Tu não ganha para nada. Ganho porque amanhã eu posso estar velha, amanhã eu vou ver aquelas pessoas, aqueles meninos que eu criei, aquelas meninas que eu cuidei na creche, e vários dentro de uma faculdade que vai ter. É isso. Gente, eu me sinto realizada. O maior presente que eu tenho é isso, de quando eu sentia assim feliz, quando ia um grupo lá na minha casa. Nós vimos aqui conversar com a senhora. Eu me sentia realizada. E me sinto até hoje. Gente, assim, eu tenho para agradecer muito, muito, muito. E eu estou aí, estou meio doente, mas ainda quero realizar muita coisa boa aqui dentro do 11. Eu agradeço muito esse convite de vocês todos. E digo para vocês, gente, obrigada, obrigada mesmo, por eu ser a pessoa que convivo no meio dos amigos, dos estudantes, de todo mundo. Muito obrigada, tá bom? Bom dia a todos, eu me chamo Magda Regina Martins, atualmente faço parte da direção da UAMA, né? Mas a Adri, como eu estava falando, eu fui uma das que ocupou, né, o 11 de abril, desde o primeiro dia. Eu fiquei sabendo à tarde, como o Dorvalino, nosso amigo Dorvalino, já relatou muito bem, né, um pouco da nossa história. Eu fiquei sabendo à tarde da ocupação e eu era mãe, falar um pouco do lado social. Eu era eu era uma mulher, digamos assim, que sofria muita violência doméstica, tá? Era mãe de 5 filhos. Então, naquele momento ali, eu precisava fugir do meu opressor, né? Foi uma das formas que eu encontrei, sim, pegar meus 5 filhos, e talvez o Dorvalino não saiba dessa história, mas eu peguei meus 5 filhos e vim, né? Foi muito difícil.
O início foi difícil, nós não tínhamos luz, nós não tínhamos água, tinha 5 crianças. Naquela época, eu fazia faxina, tá? Fazia faxina para poder sobreviver com meus filhos. Então, ocupamos, assim, eu fui uma das coordenadoras do meu bloco, um dos primeiros blocos da rua Vereda Tropical, que foi uma outra história, que demos nomes de novelas na época, né, para nossas ruas. Eu fui uma das coordenadoras e então assim, ó, o que dali a essa história e daquele momento muitas mulheres, assim, eu acho que eu inclusive prioridade sempre foram as mulheres naqueles blocos ali, tá? Mulheres mães que precisavam realmente de um incentivo, de um local para criar seus filhos, um início de vida, assim, uma nova vida, né? E foi uma das oportunidades que a gente teve ali naquela ocupação, tá? Foi muitas mulheres, né, Dona Avelina? Teve muitas mulheres, mais mulheres. Realmente, o sistema era bem diferente, que você pode ver, né? A gente não tinha internet, até inclusive, assim, um pouco antes, assim, da ocupação, eu passei ali, passava por aqui, porque eu pegava minhas crianças e vinha passear. Eu morava na Piratini, então a gente ia até na beira do rio. Domingo era o lazer era isso. Então eu passava ali, via aqueles prédios, eu chamava de elefantes brancos. Até então eu nunca imaginei isso, pô, tanta gente precisando, né? E a gente, esses elefantes brancos aí. O que aconteceu? E eu me realizei realmente entrando, né? Fazendo parte daquele elefante branco e dando um lar para os meus filhos. Então, eu acho assim que foi um momento de empoderamento das mulheres, falando sobre mulheres, empoderamento muito forte das mulheres, né? Ali, então, eu tive forças, aquela força que tinha me tirado, assim, de luta, de saber o que é lutar, da garra daquelas mulheres, da garra daquelas pessoas, né, Dona Avelina, daquela nossa... Toda semana tinha aquelas reuniões para falar sobre o que estava acontecendo naquele teu prédio, né, onde tu era coordenadora. Aquilo te deu forças, era uma coisa vital, sabe, para tu realmente continuar, para tu lutar pela tua família, que seria teus filhos, né? 5 filhos. Então, foi uma luta árdua de todas as mães, porque precisávamos trabalhar, então as mães cuidavam das crianças, as que ficavam em casa, um dos outros. E tinha tempos assim que a gente chegava à noite, como eu era coordenadora daquele meu prédio, chegava à noite, Magda, ocuparam o prédio da fulana ali embaixo, ela ainda está trabalhando, o apartamento dela. Existia isso daí. As pessoas vinham e ocupavam, mesmo se não ocupavam, elas ocupavam realmente. Aí eu tinha que intermediar, né? Ia lá, conversava, tipo, olha, uma mulher, ela realmente precisa, tem filho, está trabalhando, por favor, eu quero que saia numa boa, né? E realmente saiu, né? Dentro, a gente, realmente, eu consegui, né? Algumas vezes tirassem as pessoas. Geralmente eram os baixos, que eles entravam pelas janelas. Então, assim, foi uma luta de 2 anos, né, Dona Avelina? Até a negociação total, mas a gente teve muito apoio, assim, teve essa equipe, essa coordenação, né, que foi o Emílio, Dorvalino e vários outros, né? O Antônio, Gilberto Perrone. O Antônio escreveu um livro, inclusive, né, sobre a ocupação do 11 de abril. E eu fiz um poema, né? Pena que eu não tenho mais esse poema, mas eu fiz um poema de toda aquela minha vivência que eu tive naquele momento, de todas aquelas mulheres assim que precisavam, daquela ansiedade, né? E a realização, porque foi realmente uma coisa que me fez saber que realmente eu era importante. Eu fiz parte eu fui uma formiguinha dentro todo aquele contexto, mas eu me senti um gigante. Porque as mulheres se sentiram, né? As mulheres realmente viram que tinha força. Então, ali foi um empoderamento da mulher e foi muito bom, viu? Foi maravilhoso. As meus filhos estudaram ali, até as minhas meninas, a Duda, do Anne, quem conhece. Sou mãe eu sempre fui mãe da Duda, tá? Porque desde pequenininha a Duda sempre foi danada. Ela sempre, nunca me reconheceram como Magda, né? Mãe da Duda, só não. A Magda, mãe da Duda, sempre foi.
é porque ela sempre foi desde pequenininha, porque ela viu essa luta, né? Ela acompanhou essa luta, ela lutou junto, ela sofreu junto, ela viu o quanto realmente a importância que tem de se fazer, se empoderar as meninas. Hoje em dia eu digo para minha filha assim, ó, empodera as tuas filhas, empodera as crianças, empodera as meninas. Por favor, desde criança, não reprima, empodere. Porque eu acho que a importância, né, do empoderamento é isso daí, ó. Dá o norte, né? Dá o norte das meninas, fala a verdade, explica de que forma se conduz, né? Sempre dentro do bem, mas empoderamento é muito importante desde criança. Foi que eu fiz para as minhas, elas são mães independentes. E dali, sim, que surgiu. Foi dali. Foi daquela força, daquele 11 de abril, que me surgiu, que me fez ser uma mulher forte, tá? Eu sempre tive dificuldade de falar em público, né? Ó, nem parece, né? Não parece, mas eu sempre tive dificuldade, mas no momento que aquilo me toca, assim, aquilo que eu acho que é de vital importância, que vai passar alguma coisa que realmente as pessoas têm que saber, o lado, como o menino disse ali, o fotógrafo das fotos dele, que ele passou a emoção e não reconhecer a emoção. Eu senti aquilo ali, sabe, dentro dele, a emoção que tu põe no teu trabalho e às vezes as pessoas são imparcial, né? Não reconhecem aquela emoção. O 11 de abril, a ocupação foi uma emoção total, todo sentido, todas as ruas, em todas as pessoas. Era uma família, sabe? De 2.000 e poucas pessoas, né? Nós éramos uma família. Não era porque eu não moro mais aí, tá? Moro em uma outra comunidade, também construída pela UAMA, tá? São casas populares. Porque, então, meus filhos cresceram e eles queriam... Eu tinha meus netos, né? Eles queriam um local que pudesse colocar uma piscina. Moravam no quarto andar, comprar uma piscina de plástico. Então, por isso eu fui para os Sobrados, né? Continuamos a luta lá com o Dorvalino Sobrados, né, Dorvalino? A gente tem, então, a praça toda, então, foi ali, né? Continuamos a luta ali no Sobrados. A Sila, né, Dorvalino? A Sila foi a mãe do Dorvalino, foi uma grande figura dentro do Sobrado 11 de abril, tá? Já falecida, mas eu acho que ela precisa ser lembrada sempre, porque ela foi uma grande liderança lá dentro do Sobrados, viu? Ela conduzia, na época que nós tínhamos que fazer as negociações, a Sila, e nós ajudávamos a arrumar a documentação, né? Então, ela corria atrás da documentação das pessoas. Então, ali foi uma outra mulher também empoderada, foi uma grande mulher. Então, tá. E acho que era isso, tá, gente? É sobre empoderamento, sobre o que o 11 de abril surtiu nas mulheres, assim, sobre o que essa ocupação fez com que nos tornássemos fortes, mulheres fortes, tá bom? Obrigada. Obrigada, Magna, pelo teu testemunho. Acho que é muito importante a gente sempre lembrar assim, que, além de ser uma questão do empoderamento da população alvoradense, como a nossa luta está muito focada, além de ser uma luta por moradia, como a liderança sempre veio, né, da luta das mulheres. As nossas mulheres alvoradenses aí são referência, né, de luta há muito tempo, aí já são gerações, né? A dona Sila, a dona Rose, a Magna. Muito obrigada, viu, Magna? Muito emocionante. Tudo daqui da volta. A gente vai abrir agora para perguntas. Vamos abrir agora para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui para os nossos convidados, por favor? Eu fiquei de curiosidade, pedi para o Dorvalino, falou que tem uns casos pitorescos. Conta um só para a gente, nesses casos pitorescos, assim, que ficaram na história, porque eu acho que possa contar. Que possa contar. Eu vou contar um aqui que não é tão engraçado. Eu não sei se eu conto um engraçado ou um meio esquisito, assim. Então vamos começar pelo engraçado, né? Quem conhece o Mário Jorge? Mário Jorge foi um dos nossos companheiros lá da Piratini que ajudou na organização. Ele tá vivo, viu? Tem que aproveitar que o pessoal do núcleo histórico aí, vocês querem nos entrevistar, aproveitem que ele tá vivo. Tá todo mundo na casa dos 60, 60 e poucos. Daqui a pouco não tem mais como entrevistar. E aí o Mário Jorge
estava na CI. O que era a CI? A CI era a Central de Informações. Qualquer coisa, todo comando da ocupação saía da CI. E lá nos sobrados, porque no dia da ocupação, quando o pessoal subiu para ocupar os 4 andares, eu já fiquei lá embaixo fazendo reuniões de quadra em quadra e elegendo os representantes às 4h30 da tarde do dia da ocupação, que começou às 1h30. Então a gente tinha uma organização muito forte. E tinha a Central de Informações, que era o núcleo que coordenou a ocupação, né? E o Mário Jorge era da CI. E a gente criou, e isso aqui tem a ver assim, com a forma como a gente lidou para evitar a venda de apartamento. Porque sempre tem aquele cara que entra, interesseiro, só para ocupar e vender para alguém. E aí vende por 300 pila, 500 pila lá no segundo dia. Então nós organizamos o seguinte: quando tivesse um apartamento vago, porque alguém desistiu, porque as pessoas estavam ameaçadas de despejo, dava um choque entrar, tinha gente que desistia. As mulheres não. Eram os homens geralmente que desistiam. As mulheres seguravam. Mas aí então a gente criou a seguinte coisa, assim: se a gente vir qualquer movimento de mudança, chama o pessoal da CI, nós vamos fazer uma reunião de quadra, apresentam-se candidatos para aquele apartamento e o povo da quadra mesmo decide quem entra de acordo com a necessidade de cada um. Para evitar justamente o que estava acontecendo lá no Rubem Berta, de gente vendendo. E aí chega uma senhora para se inscrever nas prioridades, e na época não tinha luz, né? Ainda nós não tinha começado a ligar a energia no coisa. Eu não sei aí quem é de Umbanda, nem quem é de evangélico, tá? Mas essa senhora chegou, muito evangélica, e o Mário Jorge era um negro, magro, mas muito magro. Eu também era muito magro, né? Mas nós éramos palito, eu e o Mário, né? E o Mário Jorge tinha um cabelão black power, enorme. E usava uma japona que era engraçado, porque o Mário Jorge era grande, assim, porque a japona era grande, mas embaixo eram uns palitos fósforos, né? E tal o Mário Jorge, e aí chegou alguém para falar sobre isso, porque queria um apartamento, queria mostrar o quanto ela estava necessitada, a situação da pessoa, todo aquele drama. E essa pessoa que chegou era muito evangélica. E aí disseram assim, aí a pessoa que estava na recepção ali da CI disse assim: a senhora fala com o Mário Jorge, ele está ali naquele quarto. Que era um apartamento que a gente usou para a organização. E aí está o Mário Jorge sentado no chão, na posição de lótus, com uma vela acesa, e a moça evangélica entra, quando vê o Mário Jorge, ela sai para trás assim: ai, vá de reto, Satanás. Apavorada com aquele negro naquela postura black tie com cabelo desse tamanho. E uma não tão engraçada, também lá dos Sobrados, tá? Houve uma oposição liderada pelo Madureira, que o Madureira nos incomodou aqui, né? E eles tinham uma liderança aqui que queriam que a gente negociasse num padrão que não nos dava segurança nem de que nós ia ficar, e ainda sinalizava com uma prestação altíssima. E nós fomos contra. E aí houve um debate na Assembleia e começou a circular uma coisa, que aquele pessoal que estava defendendo a proposta do Madureira era traidor do movimento. Isso é pesado, mas aconteceu. Ninguém bateu em ninguém, coisa e tal, mas a pessoa que foi acusada nessa Assembleia aqui nos 4 andares de estar... E é meu amigo hoje. Virou meu amigo depois, anos depois. E foi parceiro lá no Umbu. Mas é aquilo que acontece no meio de um movimento de massas como esse, né? Que era o Galdério, aquele do chapéu, como é o nome dele? Gente boa demais. Mas na época teve esse problema, né? Ele estava mesmo defendendo uma posição de negociar com valor alto, que o pessoal não tem condição de pagar. E aí ele achou que estava muito mal visto aqui e resolveu ir para o Sobrado. Só que ele não sabia que no Sobrado o pessoal era mais organizado que aqui em cima. E aí quando ele chegou, foi avisado da mudança, ele queria trocar. E aí nos chamaram para ir lá fazer a reunião. E aí, gente, o pessoal nos considerava muito. Eu dizia assim, o Emílio dizia para nós o seguinte: cuidado com o que vocês fazem, que se vocês saírem andando com um pé em cima da calçada e outro fora, vai ter gente atrás seguindo um pé em cima da calçada e outro fora. E todo mundo nos respeitava, inclusive os vagabundos, né? O pessoal digamos assim, de atividades ilícitas, né? E aí, cara, eu tava lá, eu fui lá, nós impedimos a mudança, ele teve que voltar para os blocos, o pessoal dos moradores lá não queriam ele lá.
Ele voltou para os blocos, não perdeu o apartamento, continuou aqui, tudo certo, mas não quiseram ele lá. E aí eu fui lá, calma, gente, vamos acalmar. O pessoal queria, não, tem que dar uma coça nesse cara que tá traindo movimento, aquela coisa. Eu disse, não, gente, coisa e tal, mas não, voltou para cá. E me chama um rapaz, alto, enorme, troncoso, assim, forte, e me puxa de canto e diz assim, me chamavam de Zé, né? Dorvalino veio depois, eu usava o apelido de Zé, vocês lembram disso, né? Ô Zé, seguinte, ó, esse cara é traidor mesmo, se tu quiser a gente dá um jeito nele. Esse cara que chegou pra mim, tinha a família dele ali dentro, e depois acabou preso, morto pela polícia, coisa e tal. Ele era da ala que também tinha de atividades ilícitas, né? Mas para te ver assim, o quanto nesses momentos também a gente tem que ter muito cuidado na nossa postura, no jeito que a gente faz as coisas, porque a gente passa a ter uma influência enorme. E esse é um caso típico de uma influência enorme até sobre a vida e a morte. Se eu dissesse pro cara assim, não, é um traidor mesmo, coisa e tal, era capaz desse cara, que depois virou meu amigo, nem tá vivo. Só por ele dizer isso. Então, são dois casos pitorescos, tem muitos, mas esses são dois casos pitorescos aí, da época da ocupação, dos primeiros 3 meses ali, que eu acho que era legal ter contado. Nós saímos para comprar pão, digamos assim, para voltar, não conseguimos voltar, porque eles barravam, a polícia barrava, tipo, teve dias, né? Barrar para voltar, então tu tinha que pedir para alguém passar o pão para levar lá para tuas crianças, porque a gente tinha que esperar um tempo para eles liberar. Era bem complicado. Isso aí, né? Quer falar essa? Não, fala tu, eu já falei. Lá no Sobradinho tem foto disso, tá escrito lá no livro O Dia da Audácia, né? Que foi feito por nós, tem um livro, né? Que foi um livro construído pelo CEDI, Centro Ecumênico de Documentação e Informação, e que é uma revista, um livro-revista, assim, 11 de abril, Dia da Audácia, é o título, né? E ali tem histórias contadas no livro. Uma delas que eu vi, ninguém me contou. Uma senhora ocupou um apartamento e num dia de chuva colocou o seu pet dentro do apartamento. O pet era um cavalo. Eu tinha um cavalo. Cada um. No meu tinha um cavalo, eu cheguei e tinha um cavalo. Quando lembra aqui, como é que eu vou entrar? O teu também? Os mais diversos tipos de pet. Olha, velho, olha. Mas tá bom. Temos aí brigando por 11 de abril, brigando por nós moremos e bela casa. E para novas melhorias agora. A gente tem. Gente, mais alguma pergunta? Por favor. Eu tenho uma curiosidade. Eu quero saber se vocês se lembram do momento em que vocês ficaram sabendo da ocupação. E como é que foi que chegou até vocês a informação? Se foi alguém que fez o convite? Como que foi essa... o que aconteceu com vocês? Como é que vocês se sentiram? Como é que foi esse processo de tomada de decisão? Eu fui assim, ó. O meu marido viajava, trabalhava no Avon. Eu trabalhava lá navegante. Ele ligou para mim e disse assim: ô, velhinha, eu sei que tu é guerreira. Estão invadindo o 11 de abril, tu quer ir lá e pedalar a porta para nós e ficar com um apartamento? Eu disse para ele: não. Nós só vamos comprar a nossa casa. Eu morava de aluguel. Só vamos ter a nossa casa quando nós tiver dinheiro para comprar. Ah, mas por que isso? Não, eu não. Eu saio 5 horas da manhã de casa. Como é que eu vou deixar o apartamento? Ah, não, vai. Foi quando eu achei o cavalo dentro da minha casa. Quando eu achei morador novo dentro da minha casa. E aí, faz o quê? Tira o cavalo que eu quero entrar. Eu fui uma liderança lá da Piratini, tá? O João Carlos, que até hoje ainda está vivo, continua, né? Por aí fazendo, liderando, né? Alguns movimentos. E foi o João Carlos. Eu estava em casa e ele bateu na porta e disse assim, ó. Primeiro ele falou 4 horas da tarde. Ó, eu acho que vai ser hoje. Foi um dia anterior, não foi, né? Pois hoje ele disse, não, hoje vai ser hoje, vai.
E como ele sabia, na época eu jogava futebol, tá, gente? Eu jogava futebol no time das mulheres lá do Atlético Águia, lá na Piratini, tá? Nós formamos assim uma equipezinha e a gente jogava. Então ele era um dos que nos auxiliava ali, né, na parte técnica ali. Aí ele falou, olha, eu sei que tu precisa, vai lá. Aí 10 horas da noite ele disse, tá na hora, vamos lá. Aí eu peguei as crianças e vamos lá, como é que eu vou? Não, a gente dá carona. E foi assim o início, tá? Então foi uma pessoa... Sempre tem que ter, gente, por trás de tudo isso, a gente sempre tem um líder comunitário no seu bairro que sempre faz esse tipo de trabalho. Então tem que ser muito valorizado, porque realmente eles te dão as informações do que realmente está acontecendo, né? Então foi dessa forma, tá? Então, só para dizer assim, ela fez parte daquelas famílias organizadas, de 200 famílias organizadas. Já a dona Rose veio pela repercussão. E deu muita repercussão. Saiu no Jornal Nacional do dia, né? E depois deu Fantástico no dia seguinte. O negócio foi forte. Mais alguma pergunta? Não sejam tímidos, gente. Dona Rose, quer contar a história? Não, eu já contei a minha. Vocês contaram faz um tempo aí, né? Eu tenho uma pergunta, que a Magda chegou começou a contar sobre a escola. Qual é a relação das escolas ali com a ocupação? Essa escola, quando eu comecei aqui, por isso que eu estou dizendo, quando eu comecei a vir para ali, a escola era uma de madeira, e aí não estavam nem programando, estavam programando o prédio campus. Mas aí fomos convidadas, como sempre, eu estou sempre no meio do coisa, me convidaram para fazer um curso de pinturas. E aí foi onde eu conheci a Estela Farias. Ela era vice-diretora da escola. E aí eu entrei com a caixinha, com as tintas. Quando eu fui cumprimentar ela, e ela me pegou pela mão, a tábua caiu, entendeu? Saiu nós duas agarradas, grudadas uma na outra. Ela disse, levanta. Aí foi onde eu machuquei a perna, derramou tinta e tudo. Mas é por isso que nós vamos fazer. Pois olha, e aonde que está a Estela agora? Por isso que eu digo, é trabalho, é valores. Eu sou condenada a muitas coisas por tipo de ação que eu faço. Mostra trabalho, faz o trabalho direito, porque aí, aonde que era? Ela era uma diretora, vice-diretora do colégio. E hoje em dia, quem é a cidade que nós temos a deputada? Alvorada, né? Cresceu, fez as coisas certas. Sabe? Não a gente não está aqui para fazer política, mas é a realidade. Uma mulher, olha, eu digo, parabéns. Pode fazer, pode... Não, parabéns. É isso. Então, falando um pouco da escola, Fábio, é o seguinte, depois, então, que a gente teve uma reunião de pais e mestres, né? Que até então não tinha nem escolhido o nome da escola. Nós precisávamos escolher o nome do bairro ali, Campos Verdes, né? Aí teve uma reunião com os pais, alunos, juntamente com a diretora, a vice-diretora, que no caso estava nos representando lá, era a Estela, e ela sugeriu o nome realmente do Emílio. Mas as mães da época... tinha 2 nomes, Emílio ou Campos Verdes, foi votado. Então houve uma votação entre os pais, né, e mães ali que estavam ali presente, venceu Campos Verdes, que na época da ocupação ainda não tinha nome. Foi instituído o nome depois que já tinha escola, foi dentro da escola que foi feito. E eu acho que até os prédios, assim, os blocos, acho que até era usado, viu, porque já tinha até uma cor específica quando eles começaram a construir a escola. Eu acredito que eles trouxeram os pavilhões de algum outro local, porque foi muito rápido, viu? Porque para construir o Campos Verdes, a parte de madeira, né? Porque depois, anos depois, começaram a construir a outra parte de alvenaria, que
a mãe da Bruna. A Giovana foi professora da minha filha também, né? Então, essa é um pouco da história que eu conheço ali, o início. Tinha uma escolinha ali. Não, onde é a praça ali, ó, agora, onde aquela área da praça ali, era a escola de madeira. Ali eram uns pavilhões, tinha acho que uns três pavilhões assim de madeira, tá? Ali que era a escola. Foi muito rápido, assim. Foi bem na calçada, ela estava quase rente à calçada. Tinha pouca distância na frente, assim, né? Então ótimo. Contribui mais depois. Assim, ó, eu sou professora da rede estadual. Com a sua permissão, então eu gostaria de contribuir também. Tudo de bom, tudo bem. Nesse tempo, dessa caminhada toda, da ocupação, também a educação teve o seu momento, assim, a comissão, os moradores faziam um movimento dentro da Coordenadoria Regional de Educação. Fretava o ônibus e lotava a coordenadoria. Então, quando o pessoal de Alvorada chegava, eu sei porque eu também ia lá, né, fazer as questões da escola, resolver alguma coisa que a minha diretora mandava. E aí dizia, tu é de Alvorada, o pessoal saiu daqui a recém, ocupou todos os espaços, a gente não podia nem trabalhar de tanta gente. Eu digo, o pessoal é de luta lá, teve ocupação, eles querem escola. A comissão queria a escola. E foi a muito custo, foi através de muita luta, de muito ônibus lotado, fretado, para conversar com a coordenadora, e a coordenadora regional não queria, na época era delegada de educação, que chamava. E a delegada não queria receber. E o pessoal ia ocupando as salas lá, os espaços, né? Ninguém conseguia mais trabalhar, porque tinha muita gente. E até a delegada de educação receber a comissão e, cara a cara, né, dizer o que estava previsto para esta comunidade, que precisava da escola, quando sai, então, que entra, né, o material, tudo como a senhora falou. Fizeram ali aquele prédio de placas, não sei, madeira, alguma coisa assim. E, com o tempo, né, paralelo a isso, em 84... a Escola Mário Quintana é organizado o decreto de criação. 10 anos depois da ocupação e tal, Campos Verdes ali, o inchaço na rede municipal era muito grande, porque as escolas municipais não davam conta e a estadual, só a Campos Verdes, não dava conta, né? Porque a ocupação foi muito grande. E traz com o quê? Traz a criança, traz o jovem. E a construção da escola se dá em 84, o decreto, em 94, 10 anos depois, a Mário Quintana, que fica aqui de fundos para frente do IFE. E em seguida, a construção do novo prédio da Campos Verdes, né? Então, é uma história assim, muito forte para nós, educadores, de luta, de respeito a todo esse movimento, e se reconhece, nós, os mais antigos, reconhecemos o movimento, a necessidade da moradia, da educação, e mesmo assim, depois das escolas aqui, a comunidade ia até lá, pedindo professor, pedindo uma série de coisas, reivindicando aquilo que nós não tínhamos dentro da educação pública. Então, contribuir um pouquinho com um pouquinho que se sabe ali como professora. Depois venho para cá também, eu trabalhava mais na Central, vim para cá e acompanhando então todos, né, o seu Raul, Pulga, a Niquinha e tantos outros assim. Então, é isso, gente, contribuir com isso, assim, da dificuldade que teve. Tudo foi muita luta, muito sacrifício da própria comunidade. Isso tem que ser reconhecido. E acho que contar essa história faz parte da história da nossa cidade, da nossa comunidade. E hoje, com o IFE aqui, é o maior presente para nós, né? Agora a gente precisa, assim,
muita mobilização da comunidade e a escola também é responsável por isso. Tá? Muito obrigada. Deixa eu contar uma para encerrar. A Bruna, eu contei para a Bruna lá fora, porque assim a gente vira o dia inteiro, né? Vou contar todas as histórias. Mas essa eu contei para a Bruna e a Bruna me falou que essa era boa de eu ter contado. Então, tudo, como disse a nossa professora, cadê ela? Ali. Foi luta aqui. E a escola foi isso várias vezes, idas, muitas histórias. Mas a gente pegou um apartamento e criou uma entidade chamada Sampa. A Sampa era responsável pela parte de assistência social, para não se misturar com a luta, entendeu? Então ali a gente centralizava remédios, doações. Nós conseguimos um médico ligado à igreja metodista, que atendia, depois conseguimos mais um médico. Nós já estávamos com 3 médicos atendendo num apartamento com carpete, né? E a gente queria usar o posto, que era onde era o escritório da construtora, que a Coab estava usando. Aí nós, numa das idas, nós fomos ali, o secretário de Trabalho e Assistência Social era o Sartori, Zaib Sartori. O governador era o Simon, o secretário era o Sartori. E nós fomos com 2 ônibus, Romeu e Julieta. Quem lembra? Ninguém lembra aqui, porque é tudo guri aqui, né? Mas assim, de Romeu e Julieta, que seria esses articulados, né? Cheio, com gente saindo pela janela. E chegamos lá e ocupamos a Secretaria de Habitação do Estado, lá no Centro Administrativo, até ele nos atender. Aí ele atendeu a comissão, eu estava junto na mesa. Nós estávamos em um grupo grande de representantes. E eu perguntei, nós temos uma pauta de reivindicação, que era ligação da luz, ligação da água. E nós queremos o posto lá para botar o posto médico. E ele estava meio, digamos assim, que ele não estava muito amistoso na relação conosco. E aí ele chega e diz assim, porque vocês me ocupam aquele troço lá. Vocês vieram aqui pedir para ocupar? Agora vocês vêm querer um monte de coisa, pedir para isso, pedir aquilo. Ele entendeu que ele estava nos dizendo não. Nós entendemos que nós não precisávamos da permissão dele para ocupar o posto de saúde. No outro dia nós ocupamos o posto de saúde e instalamos o médico dentro do posto. Queria agradecer a Magda, a Dona Rose e Dorvalino aqui pela contribuição, pelas histórias, pelas risadas também. Mas principalmente para falar que a gente, na verdade, muito fala assim, que o IFE está num local estratégico. E aí as pessoas falam assim, está num local estratégico, a gente associa com a violência, mas é bom a gente começar a se apropriar, né? Começar a ter mais noção que, na verdade, o local estratégico se dá pelo nosso DNA de luta, né? Que já são muitas gerações aqui de gente construindo uma luta feminista muito antes que a gente possa pensar em feminismo, né, com esse nome, uma luta popular por moradia que vira luta por educação, que vira luta por saúde. Ninguém tinha dito feminista. Muito feminista antes do nome, né? Então eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui e aproveitar agora também para presentear nossos convidados aqui, que são, né, se a gente está aqui hoje é porque vocês lutaram por nós antes, então nada mais justo, né? Agradecer, né, em nome dos estudantes do IFE, dos professores, pela luta de vocês aqui. Obrigada. Gratidão. Deixa eu só fazer, eu acho que merece só um fechamento. Eu queria dizer, eu vou ler uma frase, tá? Que a universidade que a gente deseja nesse país que não seja preocupada apenas com os problemas da sala de aula. É importante que ela se preocupe com os problemas que estão acontecendo também fora da porta da universidade, na rua que a gente mora, na cidade que a gente mora. É esse novo educar que nós precisamos no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva.